15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que é bom iniciarmos mais esse dia 6 de novembro, sexta-feira, rezando e agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos concede. Ouviremos mais uma vez a Sua palavra. No Evangelho de hoje, Jesus nos lembra que somos responsáveis pelos bens que o Senhor nos confere. Somos administradores da nossa vida e corresponsáveis pelos bens que Deus confere à humanidade e por isso devemos zelar por eles. Hoje conheceremos um pouco da história do santo português São Nuno de Santa Maria. Ele que de grande soldado se torna um grande santo carmelita. Hoje é o Dia Nacional do Riso, Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil. Recordamos também que hoje, em 1817, casava-se Dom Pedro I com a arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas de tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo o seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho do dia de hoje nos questiona como estamos administrando os bens que Deus nos confiou. Deus nos confiou muitos bens materiais, espirituais e naturais. Entre outros, Deus nos confiou dons e talentos, relações interpessoais com os nossos próximos, a responsabilidade social com nossa cidade, nosso estado, nossos pais e nosso mundo, nossa casa comum. Ele nos confiou bens e responsabilidades com a igreja, que somos todos nós, com a nossa vida e a de nossos familiares. Tudo isso envolve uma responsabilidade coletiva, voltada para o bem comum e não apenas o nosso bem-estar. Quando agimos de forma egoísta e individualista, estamos esbanjando os bens do Senhor. Quando praticamos atos que lesam a terceiros, quando agimos com desonestidade, quando desperdiçamos tempos na ociosidade, sem fazer nada de bom para os outros ou para a comunidade, quando desvirtuamos os ensinamentos de Deus, enfim, há uma infinidade de situações que caracterizam o esbanjamento dos bens do Senhor, motivo pelo qual, em algum momento, Ele irá nos pedir conta. Por essa razão, a parábola do Evangelho de hoje é muito oportuna para avaliarmos nossa vida neste fim de ano litúrgico. É tempo de fazer um balanço da nossa vida e das nossas ações. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola destinada aos seus discípulos, pois os discípulos têm a importante responsabilidade em administrar corretamente os bens que Deus lhes confiou. Logo, ela serve também para cada um de nós, porque somos discípulos missionários de Jesus, em virtude do nosso batismo. Na parábola, o administrador estava agindo de má fé e esbanjando os bens alheios. O homem rico pediu contas e ameaçou despedi-lo.
Essa situação o levou a refletir e a tomar uma atitude. Até então, ele não pensava nas consequências e agia de modo imprudente. Aproveitava a fragilidade e necessidade dos outros para explorá-los, cobrando juros abusivos. A situação ameaçadora o fez refletir e mudar de atitude. O pagamento pelo seu trabalho consistia no ágio que ele colocava nos produtos que vendia. Porém, ele estava exagerando e explorando ambos os lados, tanto os que compravam os produtos quanto seu patrão. A ganância o fez agir de má fé e agora estava diante de uma situação difícil, sob a ameaça de perder tudo. Assim, a sua atitude foi a de reverter a situação. Essa foi uma sábia atitude, a qual já deveria ter tomado antes de se ver ameaçado de ficar desempregado. Ele decidiu cobrar dos que deviam valor real, abrindo mão dos seus lucros. Com essa atitude, ele reconquistaria, pelo menos, os que deviam ao seu patrão e poderia ser acolhido por estes quando estivesse desempregado. O patrão, ao ver isso, elogiou o empregado. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, é importante não acharmos que o patrão elogiou a desonestidade do administrador. O patrão elogiou a atitude de mudança e conversão. O elogio está, portanto, no ato de esperteza dele, no bom sentido, e não na sua desonestidade. Desse modo, Deus espera de cada um de nós que hajamos com esperteza na administração das multiformes graças que Ele nos concedeu. Saibamos, pois, administrar nossos bens simbólicos e espirituais, nossas relações com Deus e com o próximo, em vista do bem comum. Dessa maneira seremos elogiados por Deus e receberemos a recompensa pelos nossos atos de justiça e de bondade. Porém, essa significativa parcela de bondade fica às vezes esquecida e sobressai em nós o outro lado, o do administrador desonesto, que age de modo inconsequente. Cabe a cada um repensar sobre suas ações, seus procedimentos e avaliar-se. Somente assim será possível encontrar atitudes sábias para agir conforme a vontade de Deus e, deste modo, administrar de maneira os bens recebidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São Nuno de Santa Maria. Ele nasceu em Portugal em 1360 e recebeu educação cavalheiresca típica dos filhos de família nobre do seu tempo. Aos 13 anos, tornou-se pajem da rainha Dona Eleonor, tendo sido bem recebido na corte e acabando por ser pouco depois cavaleiro. Aos 16 anos, casa-se por vontade de seu pai com uma jovem e rica viúva, Dona Leonor de Alvim. Da sua união nascem 3 filhos. A única que chegou à idade adulta foi a sua filha, que se tornou a primeira duquesa de Bragança. Quando o rei Dom Fernando I morreu em 22 de outubro de 1383, sem ter deixado filhos varões, o seu irmão Dom João, mestre de aves, viu-se envolvido na luta pela coroa lusitana, que lhe era disputada pelo rei de Castela por ter esposado a filha do rei falecido. Nuno tomou o partido de Dom João, o qual o nomeou condestável, isto é, comandante supremo do exército. Nuno conduziu o exército português repetidas vezes à vitória, até se ter consagrado na Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385, a qual acaba por determinar a resolução do conflito. Os dotes militares de Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria são os alicerces da sua vida interior. O estandarte que elegeu como insígnia pessoal traz as imagens do crucificado, de Maria e dos cavaleiros São Tiago e São Jorge. Fez ainda construir às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a igreja de Santa Maria de Vitória, na Batalha. Com a morte da esposa, em 1387, Nuno recusa contrair novas núpcias, tornando-se um modelo de pureza de vida. Quando finalmente alcançou a paz, distribuiu grandes parte dos seus bens entre os seus companheiros, antigos combatentes, e acaba por se desfazer totalmente daqueles em 1423, quando decide entrar no convento carmelita por ele fundado,
tomando então o nome de Frei Nuno de Santa Maria. Impelido pelo amor, abandona as armas e o poder para revestir-se da armadura do Espírito. Recomendada pela regra do Carmo, era opção por uma mudança radical de vida, em que sela o percurso da fé, que sempre o tinha norteado. O comandante supremo do exército e seu guia, vitorioso, fundador e benfeitor da comunidade carmelita, ao entrar no convento, recusa todos os privilégios e assume como própria a condição mais humilde, a de frade Donato, dedicando-se totalmente ao serviço do Senhor e de Maria, a sua terna padroeira que sempre venerou, e dos pobres dos quais reconhece o rosto de Jesus. Significativo foi o dia da morte de Frei Nuno de Santa Maria, aos 71 anos de idade. Era o domingo da Páscoa, de 1º de abril de 1431. Após sua morte, passou imediatamente a ser reputado de santo pelo povo, que desde então o começou a chamar Santo Condestável. Nuno Álvares Pereira foi beatificado em 23 de janeiro de 1918 pelo Papa Bento XV através do decreto Clementíssimos Deus e foi consagrado o dia 6 de novembro como beato. O Santo Padre Bento XVI, durante o consistório de 21 de fevereiro de 2009, determina que o beato Nuno seja inscrito no álbum dos santos no dia 26 de abril de 2009. São Nuno de Santa Maria, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia.